Bom dia, dando continuidade à nossa série de videoaulas de Química 1, hoje eu vou falar sobre montagem de estruturas de Lewis, esse modelinho para ligação química que foi proposto no começo do século XX, na primeira década, se não me engano, por Gilbert Newton Lewis. Bom, aqui do lado vocês podem ler um conjunto de regrinhas práticas que eu digitei para montar a estrutura de Lewis. Montando a estrutura de Lewis para compostos e íons poliatômicos. Bom, primeiro nós determinamos o número total de elétrons de valência na molécula ou íon, escrevemos os símbolos dos átomos no papel. Primeiro nós escrevemos o símbolo do átomo central e depois dos átomos periféricos. Átomos periféricos eu quero dizer aqueles átomos da ponta. Em geral, mas isso não é uma regra absoluta, o primeiro átomo é o átomo central. Por exemplo, no tetracloreto de carbono, o carbono é o átomo central, no carbonato, o carbono é o átomo central. Depois que nós escrevemos o símbolo dos elementos, nós estabelecemos ligações simples entre o átomo central e os átomos periféricos, que são chamados átomos das pontas. Depois, começando pelos átomos terminais, nós adicionamos os elétrons isolados para completar os octetos. Se sobrar algum elétron, nós colocamos no átomo central. Verificamos se o octeto do átomo central está incompleto, e se estiver incompleto, nós utilizamos pares eletrônicos isolados dos átomos periféricos para completar o octeto do átomo central. Então eu vou começar com alguns exemplos assim, bem simples, bem clássicos, né? Você poderia pensar, por exemplo, na água, H2O. Veja que o átomo central na água vem por segundo aqui, que é o oxigênio. Bom, total de elétrons. Veja só, o hidrogênio entra com 1 elétron, o oxigênio entra com 6 elétrons. Lembra lá da tabela periódica que o oxigênio é da família 6A? Está aqui, ó, 6A. Então tem 6A, ou família 16, tem 6 elétrons de valência, o hidrogênio tem 1 elétron de valência. Então nós temos um total aqui de 8 elétrons de valência. Eu escrevo o símbolo do oxigênio aqui, hidrogênio, hidrogênio. Estabeleço ligações simples entre o hidrogênio e o oxigênio. Cada tracinho representa um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos. Então aqui eu já gastei, digamos assim, 4 elétrons. Restam 4 elétrons que vão ser colocados no oxigênio. Não coloquei nos átomos periféricos, simplesmente porque o hidrogênio fica feliz com 2 elétrons. Ele faz ligações para ficar com 2 elétrons de valência, igual ao gás nobre hélio. Vou pegar um outro exemplo bem simples. Veja que no caso da água, eu até fiz aqui já a estrutura angular da água. Eu não falei sobre geometria molecular, mas vocês já podem ficar sabendo que a água tem uma geometria angular, como se fosse um V. Bom, vamos pensar no dióxido de carbono, CO2. Bom, CO2, você tem aqui um átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Cada átomo de carbono entra com 4 elétrons. Veja só, vou colocar aqui o total de elétrons de valência na molécula. Então, 4 elétrons de valência do oxigênio mais 2 vezes 6 elétrons de valência do... 4 elétrons de valência do carbono mais 2 vezes 6 elétrons de valência do oxigênio. Isso dá 12 mais 4, 16 elétrons de valência no total. Certamente aqui o átomo central é o carbono. Então, eu coloco aqui o carbono. Os átomos das pontas, os átomos periféricos, oxigênio. Aí eu estabeleço ligações simples entre o átomo central e os átomos periféricos. Aqui está. E agora eu vou completar o octeto dos átomos periféricos. Veja que aqui, com esses 2 traços de ligações químicas, eu já gastei 4 elétrons, porque cada tracinho representa um par de elétrons compartilhado na ligação covalente. Então, agora eu vou usar os outros 12 elétrons restantes para completar o octeto
dos átomos das pontas. Então, vou colocando aqui pares eletrônicos isolados nos átomos de oxigênio, aqui nos átomos das extremidades da molécula. Então, vamos contar quantos elétrons nós já investimos na montagem dessa estrutura de Lewis da molécula de dióxido de carbono. Veja só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 elétrons. Mas notem só, o octeto dos átomos de oxigênio nas extremidades está completo, mas o octeto do carbono não. Olha só, esse oxigênio aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o tracinho representa um par de elétrons compartilhado entre os dois átomos. Aqui é a mesma situação, mas o carbono, por enquanto, está com 4 elétrons de valência. Então, para completar o octeto do carbono, eu vou usar pares de elétrons isolados dos átomos de oxigênio das extremidades para formar ligações duplas com o átomo central. Então a estrutura de Lewis para o CO2 fica assim, ó, carbono, dupla ligação com os átomos de oxigênio, duas duplas ligações, né, é uma molécula linear. Restam 2 elétrons, ou melhor, 2 pares de elétrons não compartilhados com os átomos de oxigênio da ponta. Né? Você poderia ser tentado a escrever uma estrutura de Lewis para o CO2 do tipo C, tripla, O, sobraria 2 elétrons aqui isolados para esse oxigênio, e aqui uma ligação simples. Mas essa última estrutura aqui é uma estrutura incoerente com as observações experimentais. Nós sabemos que as duas ligações carbono-carbono no CO2 são equivalentes em energia e comprimento. Então a estrutura de Lewis mais consistente com os dados experimentais é essa primeira aqui, ó. Essa segunda estrutura de Lewis aqui para o CO2 ela é inconsistente porque ela prevê uma ligação excessivamente curta, que é uma ligação tripla, e uma ligação longa, uma ligação simples. Isso não se observa experimentalmente. Eu posso aproveitar a oportunidade aqui para calcular a carga formal dos átomos de oxigênio e carbono nessas duas estruturas. A carga formal é a carga que um determinado átomo assume numa estrutura de Lewis. Então, para esse átomo de carbono aqui na nossa estrutura real do CO2, a carga formal CF é igual a 0. Para os oxigênios aqui também, CF igual a 0. E aqui, CF igual a 0. Se você pegar essa segunda estrutura aqui, você teria que esse oxigênio aqui teria uma carga formal de, vamos contar, 6 menos 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. E esse, uma carga formal de CF igual a menos 1, que não faria muito sentido. Além do fato de você, dessa estrutura, prever duas ligações carbono-oxigênio de comprimentos diferentes, as cargas formais dos oxigênios da ponta são bem diferentes. Há uma diferença de 2 unidades, uma aqui é mais 1, a outra é menos 1. Então, essa última estrutura que eu escrevi aqui para o CO2 envolvendo uma ligação tripla carbono-oxigênio e uma ligação simples carbono-oxigênio, ela não é condizente. Então, a estrutura para o CO2 é carbono central ligado com 2 átomos periféricos de oxigênio através de 2 ligações duplas. Essa é a estrutura correta para o CO2. O CO2 é uma molécula linear. Bom, na próxima aula nós continuaremos com esse tutorial para escrever estruturas de Lewis para compostos químicos. Até a próxima.